Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial da série AIDS e eu converso agora com Ivone de Paula, que é gerente de prevenção do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo, e o assunto de hoje é preconceito. Ivone, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, para começar o programa, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre viver com o vírus HIV e ter AIDS, porque são duas coisas diferentes. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando a pessoa ela se infecta com vírus, ela não necessariamente desenvolve a doença. Tá. Então, ela fica uma pessoa que tem o vírus, uma pessoa vivendo com o vírus do HIV. E com a sua condição saudável, fazendo tudo, né, se divertindo, passeando, enfim, né? Quando a gente fala AIDS, aí é o desenvolvimento da doença. Então aí a pessoa ela já está doente de AIDS. Então ela pode ter alguns, né, já começar a ter sintomas, já ter a sua saúde comprometida. Então isso, né, é a diferença. Viver com HIV, né, e levar uma vida tranquila, normal, como todos nós. E ter, né, começar a desenvolver sintomas e tal. Aí é a doença instalada, né? Inclusive o termo correto é dizer que a pessoa vive com o vírus HIV e não que ela é portadora de HIV. Isso, a pessoa vive com o vírus. Essa é a forma correta da gente, né, falar. Tá certo. Ivone, conta pra gente, na sua visão, por que existe tanto preconceito ainda em relação à doença? É a falta de informação? Qual que é a sua visão a respeito disso? Acho que tem várias questões aí envolvidas, né? Acho que o preconceito, tem algumas pessoas que têm muito medo da doença, tem medo de pegar AIDS, né? Tem medo porque desconhece, né? Desconhece o que é a doença, desconhece as formas de transmissão, e aí acham que se pegar na mão, se dar beijo, se comer no mesmo prato, né, se sentar no mesmo lugar, então ficam inventando assim coisas porque desconhecem, e isso vai gerando, né, esse preconceito, né, o medo de ter. Tem outras pessoas também que têm uma questão que é quando você começa a colocar conceitos morais. Então essa pessoa pegou AIDS porque ele é assim, ela pegou AIDS porque ela faz sexo com todo mundo, é promíscua, é isso. Então tem um julgamento moral, né? Acaba se tornando algo pejorativo. Né? Pejorativo, e isso vai, né, causando essa forma de preconceito, de tudo. Outras vezes vitimizam, coitada daquela pessoa, ela tem AIDS. Então tudo isso são formas extremamente inadequadas, né, de você se reportar às pessoas e que, claro, gera preconceito, gera discriminação, gera constrangimento para as pessoas que vivem com o vírus, né? Ivone, na sua visão, o preconceito é algo próprio do brasileiro ou é uma questão que a gente verifica aí no mundo todo? Eu tenho, claro, a gente tem mais conhecimento sobre as questões do nosso país, né, de onde nós estamos, mas a gente também vê que é algo que acontece em todos os lugares, né? Que as pessoas ainda são... nós estamos no século XXI, né? A gente tem toda uma tecnologia, a gente tem várias descobertas importantes, e aí você se depara com uma coisa tão primária e tão, né, cruel mesmo, que é a discriminação por a pessoa ter, né, um vírus, por a pessoa ter a AIDS, né? Mas eu acredito, assim, que é um movimento que é para além do Brasil, né? É para além. E mesmo dentro do Brasil, acho que tem regiões que isso pega mais, sabe? Tem regiões que as pessoas é mais enfrentam. Intenso. É mais intenso, é mais escancarado, né? Porque tem também aquela forma sutil, né? Tem as formas Aquele de preconceito velado, né? Velado, sabe, em que você nem fala, né? Vamos nem falar nisso, porque se a gente não falar, faz de conta que não existe. E a gente precisa falar assim. Existe o vírus do HIV, existe a AIDS, ainda é uma doença importante, não tem cura. Mas não é por causa disso que a gente então vai discriminar as pessoas. Não, é importante que os jovens saibam que existe AIDS. Por quê? Porque aí eles podem se proteger. Não é? É importante que a gente saiba todas as formas de prevenção. Então, se a gente também finge que o problema não existe,
a gente nunca vai pensar soluções para ele, não é verdade? Com certeza. Então, temos que nos abrir, pensar políticas públicas, né? Pensar materiais educativos, formas inovadoras de passar a prevenção. Então, com tudo isso, a gente vai trabalhando nessa questão de diminuir o preconceito, de que as pessoas olhem com outros olhos, né? Todas essas questões que envolvem as pessoas que vivem com o vírus, né? Inclusive, muitas vezes a gente nota que os profissionais da saúde não costumam passar exames de sorologia para os pacientes e às vezes os pacientes também podem se sentir constrangidos de pedir, de repente, para o médico prescrever esse tipo de exame. Você acha que esse preconceito afasta a pessoa de um diagnóstico precoce, inclusive? Ai, com certeza. É bem bacana você ter perguntado isso. Porque às vezes você tem o quê? Você tem pessoas, às vezes num consultório particular, por exemplo. Você também, as pessoas têm que cuidar da sua saúde. Ah, mas o médico, eu vou pedir, né, para minha cliente, para minha paciente, de repente ela pode se sentir ofendida de eu perguntar se ela quer fazer um HIV, ela pode achar que eu estou pensando isso, então eu não vou pedir. E aí, às vezes, você perde a oportunidade de oferecer um exame, que é importante que todas as pessoas que têm uma vida sexual ativa façam, independente da sua condição, né? De ser mais pobre, mais rico, de ser, né? Enfim, todas as pessoas que têm uma vida sexual ativa deveriam fazer o teste uma vez na vida, pelo menos, não é verdade? Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem pessoas que acabam se infectando, nunca fizeram o teste, não E passam a sabe. vida sem saber que tem a doença. Exatamente. E perde o quê? Perde a oportunidade de iniciar um tratamento, se for o caso. Não é verdade? Então, é importante que todas as pessoas façam o teste. Ah, mas eu não me coloco em risco. Às vezes as pessoas nem percebem situações em que elas estão se expondo. Ah, porque eu só faço sexo com meu namorado porque eu amo muito. Amor é belíssimo, é maravilhoso, faz parte das nossas vidas. Mas o amor não protege, né? O amor não protege de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o fato de você amar a pessoa não significa que você esteja protegida. Então, conversar sobre prevenção, conversar, né, sobre as formas de prevenção, tudo isso é extremamente importante. E fazer o teste. Ai, vamos fazer o teste? Ai, nós estamos nos relacionando já há um tempo, Encarar a gente com se naturalidade, gosta. né? Exatamente, vamos fazer o teste? Vamos, né? E se acontecer de uma das pessoas, se ver, né, infectado, não é o final do mundo. Graças a Deus, hoje não é o final do mundo. A gente tem várias possibilidades de intervir para que isso não avance, né? Do que eu estou falando? De várias formas de prevenção que nós temos hoje. Em nenhum momento, acho que da nossa história, dos 30 anos, né, que a epidemia de AIDS tem, a gente teve tanta possibilidade de fazer prevenção, ou seja, de quebrar a cadeia de transmissão. Por exemplo, as pessoas podem fazer o teste. Ah, eu fiz o teste, estou negativo? Ótimo, vou continuar me protegendo. Como é que eu posso me proteger? Hoje a gente fala de prevenção combinada. Por quê? Porque você tem várias possibilidades. Você tem vários métodos ali à sua disposição. E dependendo do seu momento de vida, do seu contexto de vida, você vai escolher aquele que for melhor para você, né? Do que eu estou falando? Às vezes você está numa situação de uma situação de vida mais estável. Então você está com um parceiro fixo já há muito tempo. Então eu não vou usar o preservativo, né? Vamos com a gente decidiu que não vamos usar o preservativo nesse momento. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer o teste, vamos. Mas nós vamos fazer um acordo. Nós não vamos usar o preservativo entre nós, mas se de repente a gente tiver uma relação fora com outra pessoa, aí lá a gente vai usar o preservativo. Bacana? Bacana. Foi um acordo que aquele casal fez para fazer uma certa proteção, né? Por quê? Porque quando a gente fala de prevenção, eu só posso confiar naquilo que eu faço, não é? Por mais que eu ame a outra pessoa, por mais que eu confie na outra pessoa, ela faz a prevenção dela, não é? E se de repente ela sair com alguém e não usar o preservativo, pode me contar ou não, né? Bom, isso é uma questão, são os acordos. Isso funciona? Funciona, é bacana, os acordos funcionam. Outra possibilidade, não teve jeito, sair, né?
saí, fui pra balada, conheci uma pessoa, fiz sexo, transei. No outro dia eu falo, meu Deus, não usei preservativo, não sei nem quem era a pessoa. Acontece? Acontece. O comportamento dos nossos jovens é muito assim, né? É tudo muito imediato, é tudo muito momento, é tudo muito, né, vibrante. Então, o que acontece? Fiz sexo. E aí vem o pavor. E agora? Agora faz o quê? Existe PEP, que é uma política pública. PEP quer dizer profilaxia pós-exposição. Ou seja, se eu me coloquei numa situação, né, de risco, numa relação desprotegida, sem uso do preservativo, eu posso iniciar o uso do antirretroviral em até 72 horas. Né? Então, eu tive a relação de risco, né, dentro das 72 horas, se eu iniciar o uso do antirretroviral, eu posso não me infectar, mesmo que aquela pessoa com quem eu fiz sexo seja HIV positivo. Certo. Isso é bem bacana, porque você tem o que fazer, não é? Dentro das 72 horas. É política pública. A gente tem no estado todo e no Brasil todo também uma rede de serviços especializados com esse tipo de atendimento, com profissionais capacitados para isso, com serviços organizados para isso, com medicação disponível para isso. Então, não há motivo para pânico. Aconteceu, só cuida do tempo, né? Porque você tem 72 horas. Por que esses 72 horas? Porque depois desse tempo, o vírus ele já adentrou, né? Ele começa a adentrar a célula, então aí não adianta mais. A gente tem que fazer iniciar o uso do antirretroviral antes, né, do vírus se instalar na célula. E a gente tem o quê? 28 dias. Então essa pessoa toma esse medicamento direitinho, todos os dias, durante 28 dias, e aí ela tem mais de 98% de chance, os estudos todos mostram isso, de não se infectar. Isso é muito bom, não é? As pessoas precisam saber. Então é importante que a gente passe isso para que as pessoas saibam e possam se cuidar. Só isso, não. Aí tem pessoas que não conseguem usar o preservativo. Não cabe na vida da pessoa. O exercício da nossa sexualidade é algo muito próprio, é como as nossas digitais, sabe? Cada um tem prazer, cada um faz sexo e cada um vivencia esse momento de uma forma muito própria, né? E aí o que acontece? Tem pessoas que o preservativo não cabe na vida, não cabe, não conseguem, sabe? Não sentem prazer se usar o preservativo. Então, para essas pessoas tem que ter uma outra possibilidade para que elas possam fazer prevenção. E aí a gente tem também a PrEP, PrEP, né? Que é o quê? É a profilaxia pré-exposição, ou seja, é o uso de um medicamento, né? Que é um antirretroviral também, que você usa todos os dias. Você toma direitinho, todos os dias um comprimido, tomando, e isso te dá a proteção, né, contra o vírus. Se de repente você tiver uma relação, mesmo que seja com uma pessoa com HIV positivo, essa pessoa não vai se infectar, porque ela já tem no organismo dela a proteção para o vírus. E isso é bem bacana, isso é uma coisa importante também da gente falar para as pessoas. Também é política pública. Nós aqui no estado de São Paulo lançamos essa política aqui em janeiro deste ano. Nós começamos com 14 municípios fazendo esse tipo de atendimento, já ampliamos para 40 e a nossa intenção é que a gente tenha pelo menos um serviço em cada município do estado. Mas todos os municípios do estado acabam tendo, né, uma referência para que as pessoas que necessitem, que queiram fazer esse tipo de tratamento possam ter o acesso, né? Então você viu, nós falamos de camisinha, falamos de acordo, né? Vamos fazer um acordo de fidelidade, falamos de PEP, falamos de PrEP. E a gente fala também do quê? A testagem entra aqui também como instrumento de prevenção. Se eu souber que eu posso fazer o teste e tirar a minha dúvida, porque muitas vezes a pessoa fala, ai, não vou fazer, não tenho coragem de fazer. A gente se depara muito com isso, sabe? A gente faz ações extramuros, em lugar de sociabilidade de jovens. Fala, eu não vou fazer porque eu tenho medo, né? E se eu tenho medo, o que vai acontecer? Eu vou ficando e eventualmente essa pessoa pode ter o vírus, né? Mas tem medo de fazer o teste. Então, fazer o teste é uma questão importante de prevenção, isso auxilia a pessoa a pensar melhor, então agora eu vou usar o preservativo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o tratamento como prevenção. O que é o tratamento como prevenção?
Às vezes as pessoas se infectaram, se infectou, né? Vai ao serviço de saúde, isso é bastante importante, e vai iniciar o uso do antirretroviral. Tudo isso que eu estou falando para você é tudo oferecido. Né? Ninguém gratuitamente pelo SUS, e é tudo assim oferecido. Você não é obrigado a fazer nada, né? Então é uma coisa que é ofertado para você, né? opcional. Né? Embora seja algo que é importante para a saúde das pessoas, é tudo oferecido. Então a pessoa, isso é importante, porque uma pessoa só faz adesão a uma estratégia de prevenção, ao uso de um medicamento, se isso estiver incorporado na vida dela, se isso for importante para a vida dela. Por isso que é legal você oferecer e isso ser uma coisa, eu quero, isso é importante para mim, eu vou usar o medicamento como prevenção. E o que acontece? A pessoa se infectou, ela começa a usar o antirretroviral, usa direitinho todos os dias, faz aquela adesão ao tratamento. O que vai acontecendo? Esse medicamento, ele vai atuando no corpo da pessoa e vai fazendo o quê? Vai diminuindo a quantidade de vírus que ela tem no corpo. Isso é muito importante, ela vai diminuindo, aquele medicamento vai fazendo efeito, ela vai tomando direitinho, e o que vai acontecer? Chega uma hora que a quantidade de vírus no sangue é irrisória, a quantidade de vírus circulando. Então, essa pessoa fica com uma carga viral indetectável, que a gente chama. Ou seja, a pessoa nessa condição, ela não transmite o vírus. Verdade? Verdade. Então, a pessoa se curou? Não, ela continua tendo o vírus, mas é numa quantidade ínfima que não transmite. Então, isso é extremamente importante. E aí, quando eu falo isso para você, eu vou falando assim, para a pessoa que vive com o vírus, ela saber que ela está indetectável, é o quê? Melhora a qualidade de vida dela, porque ela vai se sentir bem, disposta, né? Melhora a qualidade de vida, aumenta o tempo de vida e diminui a discriminação para com ela, né? As pessoas passam a ter menos medo, sabe? E falar, não, existe isso. Isso é tudo muito recente. Então, por isso que eu falo que nós estamos num momento em que tem muitas opções, né, para a gente se prevenir, para a gente, mesmo a pessoa que tem o vírus, potencializar aí todo o bem-estar, né, de uma vida saudável e tal. Então, por isso que quando se fala de discriminação, eu acho que a gente tem que também, junto com as políticas públicas, sabe, com isso que a gente está falando, a testagem, PEP, PrEP, preservativo, né, tratamento como prevenção, trabalhar também a questão da discriminação, porque a discriminação prejudica as pessoas vivendo, né? Elas acabam, né, colocando barreiras de acesso. A pessoa se sente discriminada, ela pode não procurar o tratamento, ela pode não querer ir nos serviços de saúde. A gente tem serviços de saúde que às vezes discriminam? Tem, gente, né? Embora a gente trabalhe muito com a capacitação de pessoal e tudo, mas às vezes você ainda encontra, né? Então isso vai criando barreiras e vai fazendo o quê? Vai impedindo que essas pessoas possam ter uma vida tranquila, possam se sentir seguras ao procurar um serviço. Quando a gente fala de AIDS, é tudo no sigilo, sabe? É um atendimento todo sigiloso, você não dá dado nenhum, sabe? Não publica nada que identifique pessoas, tudo muito cuidadoso, até porque por conta disso. Porque as pessoas já sofrem com discriminação para com as pessoas. Então, as políticas públicas, as estratégias de prevenção, a gente tem que associar também o trabalho para não discriminação, para o não preconceito, porque nós temos que entender o quê? Que são apenas pessoas vivendo com vírus e iguais a todos nós. E a gente pensar também, né, que todos nós somos vulneráveis. Então, às vezes a gente vai no lugar público e fala assim, quem será que tem uma camisinha na bolsa ou no bolso? Ninguém. Agora, quem dali talvez sairia e fizesse sexo se pintasse a possibilidade? Várias pessoas, né? Porque o sexo faz parte da vida, né? E aí, de repente, a gente acha que as coisas só acontecem com o outro e não acontecem com a gente. Então, acho que essa questão de discriminação é uma questão de direitos humanos, é uma questão de você pensar assim, quais das minhas ações causam desconforto no outro, quais das minhas ações causam tristeza no outro, quais das minhas ações, né, prejudicam a forma do outro ser, de estar no mundo. E se, né, eu tiver alguma coisa e ver que essas minhas ações causam isso, é hora de parar, pensar e ressignificar a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu
vejo o meu semelhante, como eu vejo as pessoas. Acho que isso é falar de direitos humanos, né? Temos todos os mesmos direitos. E as pessoas vivendo com HIV têm todos os direitos mesmo de quaisquer outras pessoas. Então, a gente tem eu acho que quando a gente fala de discriminação, de preconceito, isso sim é uma doença. Isso sim machuca, isso sim é perverso. E nós, né, quando eu digo nós, eu digo todos nós. A mídia, né, os profissionais de saúde, a população como um todo. Porque acho que isso é uma questão de todos nós. Isso está na base da educação, né? Quando a gente ensina as crianças pequenininhas a saber que a gente compartilha, que todos somos iguais, que o preto é igual ao branco, né, que não existe diferença nenhuma, nós estamos trabalhando nisso, né? Nós estamos trabalhando para que, né, pessoas mais dispostas, né, a ver o mundo de uma outra forma, estejam crescendo. Então, a gente está criando sementes. Por que eu estou falando isso? Porque acho que o preconceito é algo muito profundo, né? É algo muito arraigado e a gente tem que trabalhar nas raízes, tem que trabalhar de uma forma a que a gente cada vez mais tenhamos menos pessoas preconceituosas, porque isso é bom para as próprias pessoas, né? E trabalhar com HIV é algo maravilhoso, né? Porque você tem toda a possibilidade, né, de levar conforto, de ter políticas públicas que garantam medicamentos gratuitos, que garantam exames rápidos, né, que garantam todas as formas de prevenção. E isso né, o programa de AIDS brasileiro é um dos melhores programas do mundo. E quando a gente fala do mundo, dá a impressão que são outros países que têm esse know-how, mas não, somos nós, né? Nenhum lugar do mundo tem medicamento gratuito como nós temos. Então, nós temos que trabalhar juntos, né? E trabalhar também na não discriminação, para quê? Para que as pessoas tenham, sim, liberdade para acessar os serviços de saúde, né, se sintam seguras e possam né, aproveitar todas essas possibilidades, todas essas estratégias e, com isso, né, se sentirem felizes, incluídas, né, e viver a vida como todos nós temos direito de viver, né? Ivone, a AIDS ela é uma doença sexualmente transmissível. Quer dizer, qualquer pessoa que tem relação sexual e que não se previna da maneira adequada corre o risco de contrair a doença. Mas ainda as pessoas relacionam muito a doença à atividade homossexual. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso, o que você falou está corretíssimo. Todas as pessoas têm mesmo, né? Nossa, a gente cruzar, às vezes eu falo assim, que as pessoas não se infectaram com o vírus porque não cruzaram com eles, porque não se previne e tal. Essa questão de verdade, né, nós temos uma epidemia que atinge principalmente os nossos jovens de 15 a 24 anos. Se a gente pegar dados epidemiológicos, a gente vai ver que a nossa epidemia de AIDS, ela está nessa faixa etária e principalmente em jovens homossexuais, né? E daí vem isso também, né? Assim como a gente tem preconceito para com as pessoas vivendo, a gente tem preconceito para com os homossexuais. E aí ficamos jogando todas as questões morais em cima. Mas é um comportamento dos jovens, é como que eu falei. As pessoas têm formas diferentes de vivenciar a sua sexualidade. As práticas sexuais têm gradientes de maior ou de menor risco. E a prática homossexual é uma prática de maior risco. Talvez daí a incidência maior nessa população. E esse comportamento do jovem, né, que está feliz, quer viver, né, que tem uma coisa mais de, né, depois eu penso que vai acontecer, e assim acabam talvez cuidando um pouco menos da sua prevenção, né? Então talvez a gente, as nossas políticas públicas, se a gente tiver uma linguagem adequada, uma forma de comunicação que entre no universo dos jovens, a gente vai conseguir levar a prevenção e vamos conseguir diminuir esses números, né, e dar uma possibilidade maior aí dos jovens fazerem prevenção, né? Ivone, obrigada pela sua participação. O programa em discussão especial da série AIDS fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom com a situação.